dos investigados. Existe a suspeita de que parte do ouro foi enviada à Venezuela. Um pastor de 57 anos foi preso em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, acusado de estupro de vulnerável e de armazenar vídeos pornográficos de adolescentes. Segundo a investigação, a vítima era a enteada de 12 anos. Os abusos começaram quando a menina tinha apenas 6 anos. Este foi o segundo pastor preso na Baixada Fluminense em uma semana, acusado de estupro de criança. O governo dos Estados Unidos abriu uma consulta pública para definir restrições comerciais a produtos oriundos de áreas desmatadas. As autoridades deverão definir se adotam proibições a todas as commodities ou apenas algumas. Aparecem na lista itens como carne bovina, soja, café e cacau. A medida poderá causar impacto de 10% sobre as exportações brasileiras para o mercado americano. No horário de Brasília, 4h03. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Oferecimento LG Mota Imóveis, a imobiliária campeã em vendas. Acesse lgmotaimóveis.com.br. Apresentação: Rafael Pio. Boa tarde. São 4 horas, mais 4 minutos. Num clima de muita alegria, nós estamos começando o CBN Esportes desta quinta-feira. Muita alegria. Afinal de contas, o título da Copa do Brasil ficou no Sudeste. Ficou com os nossos irmãos flamenguistas. Então, nós temos que... Isso, sobe o hino do Mengão pra gente começar nesse clima de muita euforia, de muita alegria pelo título do Flamengo. Uma boa tarde para você, Carlos Eduardo de Freitas. Seja na terra, seja no mar. Vencer, vencer, vencer. Uma vez, Vamos, Fabião. Vai, O hino Fabião. mais bonito do Brasil? Não. Dois. Também é muito bonito. Não, do Temos Grêmio é mais muitos bonito. hinos maravilhosos, Temos. mas esse, sem dúvida, é um hino muito Nosso especial. amor Deu pane. Isso aí deu pane no Fagner. Aliás, antes dos destaques efetivos do programa... Boa tarde. Boa filho. tarde, Carlão. Que coisa. Os torcedores do Flamengo agradeceram a Fagner, Carlão, na saída do Maracanã. Rapaziada, o Fagner passava. Aplausos. Obrigado, Fagner. Valeu. E os dois ex-vascaínos, né? Matheus Vital e Fagner. Verdade, perderam os pênaltis. verdade. Que coisa de louco. Vamos lá. Para os destaques desta quinta-feira, dia 20 de outubro de 2022. Flamengo comemora o título da Copa do Brasil e já pensa na Libertadores da América. Felipe Luiz disse que o jogo de ontem em que o Flamengo se defendeu vai valer como exemplo para o que não deve acontecer contra o Atlético Paranaense na final da Libertadores. O destaque dos clubes de Campinas. Boa tarde, Júlio Nascimento. Pio e amigos da CBN, daqui a pouco informações sobre a dupla campineira. Hoje tem bola rolando no estádio Moisés Zucarelli. A Ponte Preta entra em campo contra o CSA. Macaca cumprindo tabela, mas promete colocar em campo o que tem de melhor à disposição. O principal desfalque é o atacante Luca, vetado mais uma vez pelo departamento médico. E também vamos falar sobre o Guarani, que começa a se preparar para o próximo compromisso contra o Bahia. O Bugre, que agora oficialmente está garantido na divisão, vai utilizar os 2 últimos jogos da Série B para fazer observações e já pensar no planejamento do Campeonato Paulista de 2023. Daqui a pouquinho, a partir das 9 da noite, tem jornada esportiva aqui na CBN Campinas para Ponte Preta e CSA. Narração de Carlos Cabela, reportagens de Adriano Almeida,
Com o Carlão de Freitas nos comentários, Fábio Scheibe no plantão, eu estarei ancorando essa jornada esportiva. Fábio Scheibe, a vida não tá fácil pra ninguém, nem pro Cristiano Ronaldo, afastado lá no Manchester, Fabião. Que coisa, hein? Boa tarde, Pio. Boa tarde, ouvinte CBN. Parece que estamos chegando realmente ao final de uma era. Quem diria, hein? E o tempo passa para todo mundo. E acredite se quiser, Cristiano Ronaldo está afastado do Manchester United, que no sábado pega o Chelsea pela Premier League. O motivo do afastamento do craque é indisciplina. Ontem, na vitória do time sobre o Tottenham, o português ficou no banco de reservas e abandonou o campo aos 44 minutos do segundo tempo, ao perceber que não seria utilizado pelo técnico Ten Hag. Foi a segunda vez na temporada que Cristiano Ronaldo amargou o banco de reservas e não foi utilizado. A situação do português do Manchester já é conturbada desde a pré-temporada, quando o astro demonstrou vontade de sair para disputar a Champions League, por outro time, já que o Manchester não está classificado para a competição e disputa apenas a Liga Europa. Essa situação desagradou o técnico Ten Hag e a própria direção do clube. Vale lembrar que nessa semana Cristiano Ronaldo ficou apenas no 20º lugar da premiação do Bola de Ouro 2022, da revista France Football. Que coisa, hein? Mas cabe em qualquer time ainda, né, Carlão? Assim, é verdade, futebol, né? Sim, sim. O Fabião tocou num assunto importante, né? O tempo passa, né? Infelizmente, já diria Fiore Giliotti. E passa, inclusive, para heróis, para grandes astros, né? Para grandes atletas, como para o Cristiano Ronaldo. E é difícil também um cara como o Cristiano Ronaldo assumir que está na descendente, né? Ainda mais num clube onde ele realmente se projetou de uma maneira mundial, como é o Manchester United. Agora, ele precisa ter respeito à entidade, aos atletas, né? Aos companheiros, ao comando. Isso não é uma imagem de um super atleta como é o Cristiano Ronaldo. É chato ficar no banco? Claro que é, ainda mais ele, né? É chato não participar de um jogo? Sem dúvida alguma. Agora, eu acho que o respeito à hierarquia tem que ter em qualquer situação. E o Cristiano Ronaldo faltou com respeito, embora seja um monstro de jogador. Vamos falar muito sobre futebol europeu e principalmente sobre a decisão de ontem da Copa do Brasil e, claro, todas as informações de Guarani e Ponte Preta. Você já pode mandar o seu recado, seja no chat do YouTube, youtube.com/CBN Campinas, ou pelo nosso WhatsApp, o 19 99186 9070. Você corintiano, vamos lamentar juntos. Você anti-Corinthians, tire o seu sarrinho e mande mensagem pra gente. No ar o CBN Esportes, com os comandos técnicos do São... Quem torce pro São Caetano é o quê, Carlão de Freitas? Não sei, um azulino. Bengala Azul, né? Bengala Azul, é isso torcida. aí. Azulino, Comandos técnicos do Bengala Azul. Estranho, né, Bolachinha? Eduardo Rodrigues O Bolacha, no YouTube e Facebook. Torce pra ninguém também, viu, Carlão? Dani França. Falou pra ele de bola, ele acha que é almôndega, não é? Não tem nada. Torce, ô Dani França, pra alguém ou não? É corintiano? É mesmo, Dani? Rapaz, olha aí. Eu percebi que tá meio borocochô. Com as reportagens de Júlio Nascimento. Melhor não falar pra quem torce. Carlão de Freitas nos comentários também. É bom ficar, né? Com o plantão de Fábio Scheibe, que é setorista do Palmeiras. Isso, mas nesse isso trabalho especial que estamos fazendo nessa temporada. Não significa outra coisa nenhuma. A direção geral da CBN Campinas é de Daniela Pedroso. Apresentação: Rafael Pio. Rápido intervalo e a gente já volta com uma seleção pré-Superliga Masculina de Vôlei que o pessoal já tá fazendo aí. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred.
Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook. @CBN Campinas. 99,1 FM. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Lula é o pai da mentira. Lula disse que foi inocentado. Mentira! Nunca foi inocentado. Nem água pro Nordeste ele levou. E diz que agora vai levar picanha pra todo mundo. Mentira! No tempo do Lula a gente não comia picanha, por que agora vai comer? Falou da água que vinha pro Nordeste e a água não chegou. Lula promete tudo pra ganhar a eleição. Mas ele está mentindo. Lula é o pai da mentira. Coligação PL, e Republicanos. Estradas. Oferecimento Angelina Terraplenagem e Pavimentação. WhatsApp 19-3241-5052. Vem pra Daruge Chevrolet. Só quem vende mais, pode mais. 19-3753-4400. 4h15, Mário Quintino. Ontem, Marinho, a gente mostrou uma imagem das rodovias, ônibus do Corinthians, quilômetros de ônibus e tal, e congestionamento indo pro Rio, aquela coisa toda. Ô, viagenzinha que foi demorada, viu, Mário Quintino? Boa tarde, Marinho. Essa volta pela Dutra demorou uns 2 dias, né, Pio? Nossa senhora, rapaz do céu. Falar pra você, viu? A ida deve ter sido uma delícia, mas a volta... Aqui na região nós não tivemos ônibus fazendo com que as rodovias ficassem paradas. E a situação é tranquila, Marinho? O nosso ouvinte encontra dificuldades na rodovia Anhanguera, Pio, tanto para quem vai em direção de São Paulo, quanto no sentido interior aqui em Campinas. Primeiro eu vou trazer informações para o nosso ouvinte que segue no sentido interior. Tem problemas pouco antes da chegada para o trevo da Bosch, por isso atenção aí, proximidades do quilômetro 100, e no sentido da capital, logo depois da passagem pela Adalberto Panzan, à altura do quilômetro 102. Por isso, siga aí com atenção, bom caminho seguir pela Bandeirantes, que por enquanto segue sem dificuldades nos 2 sentidos, e a rodovia Adalberto Panzan também é um bom caminho nesse momento, em toda extensão. Pio. Valeu, Mário Quintino, que volta daqui a pouco com informações do trânsito. Precisando de uma grana extra? Antecipe até 10 parcelas do seu FGTS no Mercantil e saia do sufoco. Rápido, fácil e não precisa abrir conta. fgts.mercantil.com.br. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já é
melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook. @CBN Campinas. 99,1 FM. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo. São as seleções para a Superliga Masculina de Vôlei e algumas curiosidades também. O campeonato se inicia nesse final de semana. E uma das curiosidades é que o Rede Cuca é a primeira equipe do estado do Ceará que vai disputar a Superliga Masculina de Vôlei. E será comandado por Marcelo Negrão, campeão olímpico. Pelo Cruzeiro, 2 atletas chamam a atenção, mas 2 que já estão próximos da aposentadoria. Wallace, oposto, e Lucão, o central, ex-vôlei Renata. Pelo SESI, Darlan será o grande destaque. E pelo vôlei Renata, 2 são destacados. Adriano e também Felipe Roque, que estiveram recentemente no Mundial com a seleção masculina. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook. @CBN Campinas. 99,1 FM. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. CBN Esportes Campinas, segunda edição.
4h22, ô Carlão de Freitas, vamos pautar os nossos comentários do jogo de ontem, a decisão entre Corinthians e Flamengo, pelas mensagens que chegam no WhatsApp, porque, então, né, imagina como é que tá. Boa tarde. A perda do campeonato é culpa do Roger Guedes. Vamos lá, sim. Teve 2 chances de matar o jogo e não bateu com a perna esquerda, melhor posicionada para os lances. Isolou a bola, reclamou como sempre e nós perdemos o título. Quem mandou essa mensagem foi o Newton de Paula. Olha, foi um gol perdido, concordo, mas não foi aquela chance, meu Deus do céu. Eu acho que o Roger, às vezes, ele tem que tomar cuidado com algumas declarações, né? Tudo bem, na hora do jogo, você tá com sangue quente, ainda mais numa final de campeonato. O primeiro tempo do Corinthians não foi bom, realmente ele teve poucas oportunidades, né? Foi pouco acionado, como ele mesmo disse. Agora, uma coisa é você chegar no vestiário e gritar com a rapaziada, até brigar, falar, toca a bola em mim, eu não tô participando do jogo. Beleza, tá ali, tá fechado, o ambiente dos jogadores. Agora, outra coisa é você chegar no microfone da Rede Globo, do Sport TV e falar não que pode, não né? está sendo acionado, que precisa jogar mais, aí não, né? Então o Roger, às vezes, ele peca por causa disso. No Palmeiras foi assim, no Atlético Mineiro, lá em Belo Horizonte, eu não me lembro de alguma polêmica, mas no Palmeiras e no Corinthians, meu Deus do céu, o Roger Guedes, ele dá trabalho por causa desse temperamento. Mas é um bom jogador, eu acho que não precisa a torcida do Corinthians crucificá-lo, mas que ele tem que tomar cuidado com algumas declarações, isso é inegável. Boa tarde, meus amigos da CBN. Meu primo Cristiano Salvioni de Sumaré não para de chorar. Inclusive sumiu o Cristiano Salvioni, não aparece desde ontem. Vai, Corinthians! Sábado, o Santos vai acabar com o que sobrou do Corinthians. O Fábio Velido de Joaquim Egídio tá dizendo. O Santos pode se aproveitar desse momento do Corinthians no clássico do fim de semana, Carlão? Pode, lógico que pode. Até porque o Santos vive um momento legal, um momento de crescimento. E o Corinthians vem de uma ressaca de um título que foi muito doído, né? Talvez se ele tivesse perdido o jogo para o Flamengo por 2-0, 3-0, né? Ou um panorama igual que foi da Copa Libertadores, né? Uma eliminação não tão traumática em virtude da força do Flamengo. O Corinthians poderia não ter tantos problemas para prosseguir, mas a vitória foi doída e a ressaca vai ser duro de curar ainda mais diante de um clássico. Agora, temos o exemplo do Tolima, né, em que o Corinthians perdeu de uma maneira histórica e bizonha. E no ano seguinte... E no fim de semana seguinte venceu o Palmeiras no Pacaembu. Sim. Né? Então pode tirar como exemplo essa situação. Bom, o Daniel diz o seguinte, e eu vou ser obrigado a concordar um pouco com o Daniel. Boa tarde, amigos. O Cássio saiu da linha na defesa do pênalti do Felipe Luiz e ninguém falou nada. Sim. Cássio! Como que é, Oscar Ulisses? Cássio! Ele deu uma saída, né, Fabião? Ele pisa com os 2 pés. Ele não fica com um pé, pelo menos em cima da linha. Ele dá uma pisadinha fora. Ele deu uma Rogério Ceniada. Ele deu uma Rogério Ceniada. Mas o que chamou a atenção ontem nas cobranças dos pênaltis era a fisionomia dos jogadores do Flamengo, que estavam muito mais nervosos. Até o próprio Santos, um goleiro do Flamengo, que é um baita goleiro, mas que não pegou nenhuma. Não pegou nenhuma. E mostrava o Cássio, assim, você viu o cara tranquilo, você viu o cara... No final das contas, o Corinthians perdeu por erro dos jogadores. Cara, né? ontem eu ficava assistindo o jogador de futebol desse nível, né, de um Corinthians, de um Flamengo. Cara, você para bater o pênalti, meu Deus do céu, é um negócio assim absurdo, né? O que passa na cabeça do jogador. Você tem que ser um extraterrestre, porque Sim. Olha, até em brincadeira, em rachão, quando você tem um momento decisivo desse de pênalti, cara, é difícil. Você imagina uma responsabilidade dessa. É muito cruel. Não seria melhor, por exemplo, o Vitor Pereira poderia, naquele momento, que era de alternadas, ele poderia ter colocado o Balbuena, o Gil, tudo bem que são os zagueiros, mas tô falando de jogadores mais experientes quando ele põe o Matheus. O Gil traz o histórico do último pênalti na Bomboneira, né? Que classificou o Corinthians. Isso, exato. Então ele tinha Gil, Balbuena, Maicon. Maicon bateu bem. O Maicon já tinha batido, verdade. O Maicon já tinha batido.
Quem mais que não tinha batido ali do meio pra frente? Enfim, dá pra ter colocado alguém mais experiente. Mas é que aí partindo desse princípio, o Fagner errou, né? O Felipe mais Luiz experiente. errou pelo lado do Flamengo. Que são os experientes, Pênalti é complicado. Eu não acho que é loteria, acho que é concentração ali, treino e aí aqui, né? Sim. Porque mental, qualidade ali, vamos falar a verdade, né? Pô, o cara todo pra mundo jogar, tem. todo mundo tem. Sim. Agora, meu Deus do céu, imagina 80 mil pessoas ali, a responsabilidade de ser campeão, não é fácil, não. Gente, foi nos pênaltis e o Flamengo foi melhor. Derivaldo Souza, forte abraço. O Flamengo são momentos. O Flamengo foi melhor no primeiro tempo, o Corinthians foi melhor no segundo tempo. Só que mesmo no segundo tempo, o Flamengo quando chegava era muito perigoso. O tanto que fez um gol. Só que o Gabi estava em impedimento, o gol do Everton Ribeiro que foi anulado. O Flamengo é melhor, mas não é melhor que o Corinthians. O Flamengo hoje é o melhor time do Brasil, talvez com o Palmeiras ali, mas plasticamente é o time que joga mais bonito. Venceu o time que jogou futebol durante a competição. O Corinthians cresceu demais, fez um segundo tempo maravilhoso, pelo segundo tempo até merecia a vitória, mas o título está em boas mãos e o Corinthians foi um grande adversário. O Corinthians deu mostras assim que caprichar para o ano que vem, qualificar, não conviver com tantas lesões, dá para atrapalhar essa galera aí do dinheiro, Palmeiras, Flamengo. Nós tem que ressaltar que, claro, o estádio estava lotado, muita torcida do Flamengo, mas a torcida do Corinthians, o barulho que fez, cantou muito durante o jogo inteiro, o que não significa quando está com o estádio cheio na casa do adversário que vai ser aquela pressão, né? A gente já vai pro repórter CBN, mas aí fica até a discussão, o Marcão e Fábio, o Carlão e Fábio. O Fábio Veloso, ele ainda mandou a questão lá do Goiás. Vamos esquecer, Fabião, pelo amor de Deus. A questão do Goiás já foi. O Fábio, ele torce pra quem? Palmeirense, eu acho. Mas tudo bem. Ele é anti-corintiano. Porque eu conheço palmeirenses que, claro, por questão de rivalidade, eles não gostam do Corinthians, mas tem aquele respeito. Agora, o Fabião, né, Fabião? Isso. O Fabião, ele deve odiar o Corinthians. Odiar. O meu sogro Rubão, ele torce pro Santos, mas antes do Santos, ele é anti-corintiano. Então o Fabião deve ser palmeirense, mas antes de ser palmeirense, ele odeia o Corinthians. Deve ser isso, porque o STJD suspendeu o jogo, Fabião. Não é que a torcida, não é que o Corinthians não entrou em campo, o jogo foi suspenso. Mas dá tempo, Bolachinha? Os sinalizadores ontem, a hora que a torcida do Corinthians acende, no momento do gol do Corinthians, fez com que o Flamengo desse uma respirada, uma baixada. Se continua em cima ali, Carlão, não sei não. Tava amassando. Era o momento do Corinthians, né? E a empolgação, a confiança depois do gol. Uma coisa tão... Não dá pra entender, né? Sinalizador. Sabe que não pode, só prejudica aí. O que eu não entendi é que no começo do jogo tinha sinalizador aceso na torcida do Flamengo e o Hilton Pereira Sampaio começa o jogo. E a fumaça do sinalizador do Corinthians não estava indo no campo, porque o vento estava batendo o contrário, e ele parou. Enfim, coisas que agora não adianta chorar. Um beijo para dona Sandra e para Dani Pedroso, que estão indo rumo à capital paulista. A Pauliceia desvaiada. Exatamente, as duas também de coração partido, viu, Carlão? Em Campinas e na capital? É alvinegro em qualquer lugar. 4h30, repórter CBN, a gente volta já. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Eletromídia Residencial, substituindo o comunicado de papel pelo digital no seu elevador. Uma solução de comunicação para conectar síndicos com seus moradores. Modernize a comunicação em seu prédio. Já são 300 telas só em Campinas. Acesse eletromidia.com.br. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia.
Siga-nos em nossas redes sociais, Instagram e Facebook, @CBN Campinas. 99,1 FM. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Mas é isso que a gente quer. Coligação São Paulo pode mais. Repórter CBN. Quinta-feira, 20 de outubro de 2022. O Tribunal Superior Eleitoral determinou que a campanha do ex-presidente Lula retire do ar a propaganda que associa a defesa do presidente Jair Bolsonaro ao armamento da população a bandidos. A peça mostra o momento em que o atual chefe de Estado diz que quer todo mundo armado e relaciona as imagens de criminosos e agressões. A ministra Maria Isabel Galotti entendeu que a declaração foi retirada de contexto. O Ministério Público do Trabalho determinou que a empresária de Santa Catarina que publicou um vídeo com ofensas e xenofobia contra nordestinos deverá fazer um vídeo com desculpas à sociedade brasileira. Jacira Paula Revers pediu a empresários que não contratem pessoas do Nordeste que votem no candidato do PT à presidência, Luiz Inácio Lula da Silva. Ela ainda chamou nordestinos de desgraçados que passam fome. Jacira atua numa empresa em Itapema, no litoral norte catarinense. O salário mínimo real do Brasil é o segundo menor numa lista de 31 países feita pela OCDE. Segundo o documento, o pagamento brasileiro é maior apenas do que o do México. A pesquisa reúne dados de 2021 sobre a remuneração dos trabalhadores no mundo. Atualmente, o salário mínimo no Brasil é de R$ 1.212. No ano passado, quando o levantamento foi realizado, o valor era de R$ 1.100. O governo do Japão ameaçou intervir no mercado de câmbio. A possibilidade é cogitada depois de a moeda local despencar para a cotação mais baixa em 32 anos. Uma autoridade local afirmou que a instabilidade excessiva se tornou inaceitável. No horário de Brasília, 4h35. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Trânsito. 4h35, ruas e avenidas com situação tranquila ou tem algum ponto ruim, hein, Mário Quintino? Pela John Boy Dunlop, o nosso ouvinte já diminui a velocidade em direção do Campo Grande, principalmente na altura do Ipau-Surama, por isso siga aí com atenção. No sentido da região central, a movimentação é mais intensa já na chegada para a rodovia Anhanguera, tudo isso pela John Boy Dunlop. Aproveitando também, eu falo da Presidente Juscelino, que é um bom caminho nesse momento, região do Santa Lúcia, e também para quem vai em direção da Vila União. Pio. Valeu, Marinho, que volta no ponto final, e aqui no CBN Sports, até amanhã. Um abraço, até amanhã. Dica para ir do estresse ao relax, motorista. Baixe o super app do Gringo para simplificar IPVA, CRLV, multas e mais. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia.
Siga-nos em nossas redes sociais, Instagram e Facebook, @CBN Campinas. 99,1 FM. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. CBN Esportes Campinas, segunda edição. 4h38. Essa aqui eu gostei, Paulo, da Chácara da Barra. E é a mais pura verdade, Carlão. Ele disse o seguinte, ó, aqui no Brasil, qualquer jogador que faça 2 boas partidas, logo a imprensa já quer levá-lo para a seleção. Só que é diferente esses atacantes que jogam aqui, com essa zagueirada ruim, jogarem lá na Europa, onde só tem zagueiro de seleção. Às vezes o atacante... que no Brasil nós somos muito resultadistas, né? E não só com relação ao jogador, mas com relação ao treinador também. O treinador perde 1, 2, a gente já começa a pedir cabeça, ganha 1 ou 2 também, como o Otto Glória falava, aqui no Brasil ou é besta ou ele é bestial, né? Então, complicado. E eu concordo com o Paulão foi bem, tá certo. Fábio Scheib tem Liga Europa, que é a Série B da Sul-Americana, Champions League, né? Agora tem a Série C também, né? Com a Conferência. Conferência, verdade. E aí caberia aqui na América do Sul uma terceira... eu acho que a Libertadores, mas a Libertadores pro Brasil dá muita vaga, né? Nossa. Pô, G8, cara. Tá porque a Sul-Americana... G9, né? Sul-Americana já é meio largada. Não, total. Só quando chega na final é que a Sul-Americana vale alguma coisa, semifinal e final, porque a Sul-Americana na primeira fase ninguém nem acompanha direito. Você já imaginou se criar mais uma? Nossa. Aí vão se classificar, os times rebaixados se classificam, porque Libertadores é G8, Sul-Americana é G16. Se eles enxugassem a Libertadores do 1º ao 4º, aí Sul-Americana do 5º ao 8º, aí você poderia dar do 9º ao 9º e 10º colocado, aí poderia criar uma Conference League, mas a Libertadores é muito inchada, né? Principalmente com brasileiros e argentinos. Muito. Mas e pela Liga Europa, Fábio? Pela Liga Europa, jogo encerrado, o jogo atrasado da segunda rodada, que era para ser realizado no dia 15 de setembro, mas com a morte da rainha teve que ser atrasado. O Arsenal bateu o PSV por 1-0, o PSV da Holanda. E com esse jogo do Arsenal sendo hoje, ontem um jogo que era muito esperado não aconteceu pela Premier League, que seria o líder Arsenal contra o vice-líder Manchester City, no reencontro de Gabriel Jesus com o City. Esse jogo de ontem entre Arsenal e Manchester City foi adiado. Então, pela Liga Europa hoje, o Arsenal bateu o PSV por 1-0. Temos também Campeonato Espanhol. O Barcelona está ganhando por 3-0 do Villarreal. E pela Premier League, Leicester 1, Leeds 0. O Fulham está batendo o Aston Villa também por 1-0. Bola rolando pelos gramados internacionais. E logo mais, às 9h30 da noite, a bola rola no estádio Moisés Lucarelli. Vamos falar da Macaquinha Ponte que enfrenta o CSA. Logo mais, com a narração de Carlos Cabelo aqui na CBN Campinas, também nos nossos canais do YouTube.
E o Júlio Nascimento traz pra gente aí as prováveis escalações de Macaca e do CSA, Julião. E o Macaca entra em campo nesta quinta-feira contra a equipe do CSA. O técnico Hélio dos Anjos prometeu muita seriedade nessa reta final de Campeonato da Ponte, que já está garantida matematicamente na divisão, não tem mais chances de acesso. Então são 3 compromissos mesmo para cumprir tabela e já começar o planejamento da próxima temporada. Mas a expectativa para hoje é que a Ponte coloque em campo o que tem de força máxima à disposição. Os 2 principais desfalques são Luca e Fecim. Os 2 jogadores que apresentaram problemas musculares, a lesão do Fecim um pouco mais grave em comparação à lesão do Luca, mas o Luca, que já foi poupado no último jogo contra o Tombense, será mais uma vez preservado. Dessa forma, um time parecido em relação à estrutura tática do jogo do último sábado, mas com as voltas de Kaique França no gol, de Igor Formiga na lateral direita e também do Alisson no meio-campo. A provável Macaca de Kaique no gol, Formiga, o sistema defensivo com Matheus Silva, Fábio Sanches e Arthur, Felipe Amaral, Léo Naut e Alisson, Elvis, e na frente é Chaporã e Ribamar, essa dupla tendo uma sequência na equipe. Adriano Rodrigues deve escalar o CSA, que está na briga contra o rebaixamento. Para o CSA vale muito esse jogo. O time deve jogar com Marcelo Carné, Jonathan, Guilherme Paraíba, Lucão e Diego Renan, Giovani, Gabriel e Ian Rolim, Lourenço, Osvaldo e Elton. Algumas peças conhecidas nesse time do CSA, o goleiro Marcelo Carné, o zagueiro Lucão, ex-São Paulo, Diego Renan, que passou pela Ponte Preta, Gabriel, que foi meia do Bahia, meia do Flamengo. Tem o Rogério no banco de reservas, está brigando por uma vaga no ataque com o Lourenço, Rogério em São Paulo. O Osvaldo também jogou muito tempo no São Paulo e Elton, centroavante de Vasco, Corinthians. Quem apita o jogo hoje é o árbitro /modelo, Diego Pombo Lopes, da Bahia. Chegou várias histórias. O CSA, o Júlio falou que é jogo de vida ou morte, Carlão, porque ele é o primeiro da zona do rebaixamento, 36 pontos ganhos. A Chape já tem 39, quer dizer, 3 pontos a mais e 2 vitórias a mais. Então, por exemplo, o CSA, mesmo que vença e a Chape perca nessa rodada, ele não ultrapassa ainda o time catarinense. Então, se perder hoje, virtualmente já estará rebaixado. Olha, Pio, eu tava acompanhando aqui a escalação do CSA e a situação, né, que é desesperadora, como você disse, mas tem muito medalhão, né? Bastante. O Julião acabou de citar aí os jogadores conhecidos, mas Osvaldo, Elton, Gabriel, Diego Renan, todos tiveram, né, os seus momentos de glória, né, em suas respectivas carreiras, jogou na Ponte. Agora, você montar um time baseado nesse tipo de jogador, ainda mais uma Série B que é longa, uma barbaridade, com viagens e mais viagens, é muito perigoso, né? Então houve aí um erro de estratégia, mesclar um pouquinho, colocar a juventude, sim, com alguma experiência, mas o CSA pediu para estar nessa situação, um time muito envelhecido e vive uma situação complicada e de repente hoje pode já assinar aí praticamente a sua passagem de ida ou de queda para a Série C. CSA que começou com o técnico Alberto Valentim. Foi. Agora tá com o Roberto Fernandes, né? Caiu, né? Caiu também? Caiu, agora vem com o Adriano, é um auxiliar. Terceiro treinador. Adriano Rodrigues. Dentro do campeonato. Caiu agora, na última rodada, perdeu pro Londrina, né? E falando da Ponte, Echaporã e Ribamar no ataque. Aspas para Echaporã, ou parênteses para falarmos de Echaporã. Ô Carlão, a expectativa era tão boa em relação a Echaporã no começo, ele chegou, mas agora caiu muito. Uma decepção, né? Tudo bem que é praticamente a primeira oportunidade do Echaporã como o jogador de um time principal. No Atlético Mineiro ele teve poucas oportunidades, né? Ainda mais no Atlético, ele é cria, né? Ele é da base do Atlético Mineiro, mas é um jogador que chegou com status de titular, né? Não soube aproveitar, teve oportunidades, né? Na Série B do Brasileiro, o início ali ele foi muito acionado, mas é o problema hoje, é uma tônica do futebol brasileiro, principalmente nesse nível de Série B. Esses jogadores que atuam pela beirada, a maioria deles, ninguém faz gol. Ninguém faz gol. É impressionante. Aqui em Campinas, ó, você pega na Ponte... tático. O atacante tático. Aqui na Ponte a gente tem o Nicolas, né, que chegou a participar, não conseguiu.
Danilo Gomes no início da temporada também, não conseguiu. O Echaporã, o Guarani a mesma coisa, tem Iago, o próprio Bruno José que teve um crescimento, também, mas não faz gol. Eu citei aqui 5 atletas, olha, 5 atletas eu acho que não tem 5 gols, se somarmos. Sim. O Echaporã tem 1. O Nicolas eu acho que não tem gol, o Danilo Gomes também 3, não. Né? Também não. O Bruno José tem 3, o Iago na Série B não me lembro de ter marcado. Então, se tivermos 5 gols, tá bom. De 5 jogadores. Atacantes. Então, mas isso não é o privilégio, entre aspas, de Ponte Preta e Guarani. Isso é uma tônica do futebol brasileiro. Esses caras que jogam de beirada, eles não marcam gols. É impressionante. Vou dar um exemplo que você vai lembrar bem. O atacante do São Paulo tá na reserva agora, mas o Marcos Guilherme é a mesma coisa. Mesma coisa. Não faz gol, cara. E joga no São Paulo, né? Joga no São Paulo. Então, infelizmente, o futebol brasileiro, com essa coisa de querer... falar uma palavra que não existe, mas europeizar, né? Não sei, tô dando um chutaço aqui, o professor Paulo aí da Chácara da Barra já vai me corrigir. Quem não é o Paulo, não, eu vou lembrar. E ele sempre corrige nessa com muita razão. E nessa com... ele não gosta de performance e tal. Mas eu acho que com essa nova moda do futebol brasileiro de criar esse jogador de beirada muito mais para recomposição, de bater com o lateral, para marcar o lateral, do que propriamente atacar, cria isso. O Romero no Corinthians era assim. Você pega os meninos do Corinthians aí, o Adson não faz gol. E tem muitos que falam o seguinte, mas é um atacante que atrai marcação. Ajuda a marcação pro centroavante fazer. Lateral direito, então. Isso, lateral. É igual na Copa o Gabriel Jesus. Hoje ele vive um grande momento no Arsenal, mas a partir do instante em que o Tite o escalou como um atacante tático, né, que era pra voltar pra marcar lá, ele não fez um gol na Copa. Tem outro exemplo também. Você sabe que eu tenho muitos amigos palmeirenses, né? Sim, uma... Vamos lá! Então, eles reclamavam muito também, que agora do Gabriel Veron, que era a mesma coisa no Palmeiras. Era um grande jogador. Não sei se essa coisa de essa modernização... E aí o Paulo hoje o Paulão vamos trazer o Paulo da Chácara da Barra para ser comentarista. Não é o Paulão, é verdade. O que não gosta dos termos, eu esqueci o nome. Mas já ele aparece. O Paulo da Chácara da Barra fala assim: Carlão, você não acha que o Diego Renan iria bem para revezar na lateral esquerda? Porque, exatamente, às vezes esses pontas, esses atacantes, eles iriam melhor na lateral do que propriamente sendo atacante. O Diego Renan... E o Moisés fazia gol. Moisés fazia gol. Aí com razão. Não, tem muito. Tem as exceções, sem dúvida alguma, mas... Cara, nesse nível, principalmente, de Série B, é impressionante como esses jogadores de beirada, eles não têm amizade com... Ano passado foi até pro CRB, o Richard, ele tinha 1 ou 2 anos de profissional e não tinha marcado um gol sequer. Outro jogador também que me veio à cabeça agora, o Biel do Grêmio, que era do Fluminense. Gabriel também. Teixeira, Biel, fez gol contra o Guarani aqui, mas também é outro que não tinha a menor intimidade com a rede. Bom... Até pra terminar, esse tá na crista da onda. O menino Olisson tá jogando um bolão com a camisa da Macaca e o Júlio Nascimento vai trazer, inclusive, palavras de Olisson aqui no CBN Esportes. Pio, uma das novidades hoje na escalação da Ponte é a volta do Alisson. Alisson que vive uma grande temporada, foi uma das peças que mais foram importantes nesse... segundo turno da Ponte, nessa retomada que a Macaca teve nessa transição primeiro turno para o segundo turno. São 5 gols marcados, não participou do último jogo porque estava suspenso. Ele marcou aquele golaço contra o Vila Nova, depois acabou recebendo o 3º cartão amarelo, não jogou contra o Tombense, mas volta ao time e fala sobre a sua temporada. Muito feliz, né? Eu venho trabalhando muito forte, o professor Hélio cobra bastante de mim, me ajuda muito durante os treinamentos e me cobra para mim sempre estar preparado para fazer grandes jogos. E estou muito feliz por poder estar colaborando com meus companheiros e com a Ponte Preta. Eu creio que eu caí num clube certo, né? Pois a Ponte Preta tem isso, né? De muita raça, muita dedicação. E o professor Hélio, junto com o Guilherme, tem me ajudado muito, tem me cobrado. E com isso eu tenho me dedicado mais, tenho feito treinamento mais intenso e nos jogos tenho ajudado bastante e quero continuar ajudando. Pois é, o Alisson foi uma peça tão importante nesse elenco da Ponte, né, Pio, que a Ponte fez um investimento para comprar parte dos direitos econômicos e fez um contrato aí até 2027. O Alisson fala também sobre a sua previsão para enfrentar hoje a equipe do CSA. É um duelo onde a gente não tem mais chance de cair, mas vamos fazer jogo intenso, jogo para buscar a vitória.
conseguir os pontos aí nesses últimos jogos e conseguir terminar o mais longe possível da zona de rebaixamento. Então, Pio, a palavra do camisa 25, peça importante para o jogo de hoje, e a Ponte tem uma expectativa muito grande de seguir com o Alisson no elenco, pensando na próxima temporada. Só confirmando então, Macaca e CSA daqui a pouquinho aqui na CBN Campinas, a partir das 9 da noite. Carlos Cabela, Carlão de Freitas com Adriano Almeida, Fábio Scheibe, toda a rapaziada e transmitindo essa partida, e Carlos Cabela comandando o jogo às 9 da noite aqui na CBN Campinas. Daqui a pouco a gente fala do Guarani. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Oferecimento LG Mota Imóveis, a imobiliária campeã em vendas. Acesse lgmotaimóveis.com.br. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais, Instagram e Facebook, @CBN Campinas. 99,1 FM. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. CBN Esportes Campinas, segunda edição. 4h55, vamos falar do Guarani, principalmente pro Mário, nosso ouvinte que é bugrino, quer ouvir falar do Bugre. Inclusive, Júlio Nascimento, sobre essa conta que a gente vem fazendo do Guarani chegar à Copa do Brasil, se não for pela Série B, tá surgindo uma nova possibilidade, que é torcer pro São Paulo na Série A, Júlio.
Viu? Chegando com informações do Guarani, o torcedor bugrino já começa a pensar em 2023. Agora o Guarani garantido na Série B do Campeonato Brasileiro, sabe que vai disputar a Série A1 do Campeonato Paulista e ainda existe essa expectativa pela Copa do Brasil. A gente tem falado bastante nisso, porque a Copa do Brasil pode impactar também no planejamento financeiro do Guarani para a próxima temporada. Para se classificar via ranking da CBF pela Série B, o Guarani precisa subir na tabela e terminar numa diferença mínima de 2 posições do Criciúma. Então, se o Criciúma terminar em 5º, o Guarani tem que ser o 7º. Se o Criciúma terminar em 10º, o Guarani tem que ser o 12º. E assim vai. A diferença precisa ser minimamente de 2 posições da tabela de classificação. E agora a gente começa a olhar também para a classificação da Série A do Campeonato Brasileiro. E hoje tem jogo do São Paulo. É um jogo que a torcida do Guarani vai acompanhar também. Porque o Guarani, na lista de esperas da Federação Paulista, também pode ser beneficiado se o G6 virar G8 e o São Paulo se classificar para a Libertadores, porque a vaga do São Paulo seria direcionada diretamente para a fase mais avançada da Copa do Brasil e o Guarani teria a chance de participar da Copa do Brasil via Federação Paulista. Então a torcida do Guarani se atenta também para a situação do São Paulo, verifica se o time vai se classificar para a Libertadores, porque pode ser também um caminho para o Bugre participar da Copa do Brasil e aí ter um teto financeiro maior para investir no elenco da próxima temporada. Valeu, Júlio. Ô, Carlão, dá para torcer pro São Paulo chegar numa Libertadores? Tá virando G8 daqui a pouco o Campeonato Brasileiro? Dá pro Tricolor chegar? Ah lá, vamos ver aqui. Deixa eu abrir a tabela aqui da... Antes disso, eu posso mandar Lógico que você pode, não precisa nem grande pedir. Abraço, já que é um cara lá de Itu, amigo meu. Como que ele chama? É o Juliano Rochinha. Grande Juliano, nem é palmeirense, né? Julie. Palestrino e torcedor do Galo de Itu também. Tá triste que o Ituano não vai conseguir essa vaga pra Série A do ano que vem, mas... entra forte pra Série B do ano que vem. Ó, vamos pegar aqui o Tricolor. É o 12º colocado. Tá 4 pontos do G8. Com 41 pontos. O América tem 45. Restando aí, agora a 33ª que vai ser disputada. Ó, pega não, o São Paulo joga a 32ª. Tem contra o Goiás. Curitiba hoje. Contra o Curitiba hoje, né? Por causa da Sul-Americana. E é no Morumbi, né? Isso. Então, com boas possibilidades. Ele tem 7 jogos o São Paulo ainda. Então, aí ele pega o Juventude no Jacone. O Juventude largou. Né? Aí a 34ª, aí ele pega o Atlético Goianiense em casa. Ó. O São Paulo tem possibilidade vencer 3 seguidas. São 9 pontos. 9 pontos. 35, aí pega o Galo no Morumbi, já é um jogo mais chato, mais equilibrado, né? E o Fluminense no Maraca também mais equilibrado. Com o Inter, depois fica alguns jogos difíceis aí pro São Paulo. E fecha com o Goiás na Serrinha. Aí dá. Mas nessa primeira leva aí com 3 jogos, possibilidade boa de somar 9 pontos. E aí depois com a confiança, o São Paulo tem time para encarar qualquer adversário, assim. Tô falando que ele é melhor que esse ou aquele, mas que ele tem time para enfrentar o Atlético, para enfrentar o Internacional, ainda mais no Morumbi. Porque, gente, é inegável, o Guarani precisava conseguir essa vaga para a Copa do Brasil, Carlão. A gente tá falando de pelo menos R$600 mil. Outra coisa, né, Pio? A gente, infelizmente, a gente ficou nivelado por baixo, né? Antigamente, Ponte Guarani já tinha uma passagem tranquila para a Copa do Brasil. Mas esse ranking da CBF não é justo, demais, porque né? Uma coisa time maluca. campeão brasileiro devia ter mais pontos, não sei. Apesar que esse ranking Não, antigamente o Guarani tinha a vaga por ser campeão brasileiro. Era assegurado por ser campeão brasileiro. Mas hoje em dia prefere pôr o time lá do interior do... É que na verdade aí é dividido por estado e por região, né? Cada região tem um número X de vagas. Sim. Então por isso que às vezes o time lá do Acre o que atrapalhou o Guarani foi 500 do ranking. O Guarani ficou muitos anos com o negócio de Série C, Série A2. Agora que o Guarani de uns 3, 4 anos pra cá está se estabelecendo nas divisões legais aí. Não uma Série A, mas Série B e Paulistão. Fábio Scheibe, até a noite, Fabião. Até a noite com o jogo da macaca, hein? Carlão de Freitas vai sair agora, vai pegar a Avenida Francisco Glicério, Avenida da Saudade. Boa. E vai... Vai pro meu lar ali, Ângelo Simões. Ângelo né? Simões. E já pode ser uma das últimas participações do Majestoso nesse 2022. De casa pra casa, praticamente. Sim. Os estádios de Campinas, eles são a sua segunda casa. Brincalhão, né?
Eles são a sua segunda E já casa. vivendo os últimos momentos de Moisés Lucarelli nesse terrível 2022. Contra o Criciúma é a despedida depois. A despedida. Então até a noite, Carlão. Até a noite. Valeu. 5-1. A gente volta às 9 com a transmissão de Ponte CSA. Até lá, tchau. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Oferecimento LG Mota Imóveis, a imobiliária campeã em vendas. Acesse lgmotaimóveis.com.br.